Olá, fanáticos por futebol, bem-vindos ao placar do jogo. Hoje, a análise completa do confronto quente entre Sport Recife versus Fortaleza Esporte Clube, válido pela sexta rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola no sábado 26 de abril, às 8 da noite, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, um estádio que respira futebol e promete ferver neste sábado à noite. Um jogo crucial, especialmente para o Leão da Ilha, que busca desesperadamente a primeira vitória na competição, enquanto o Leão do Pici quer se firmar na parte de cima da tabela e continuar sua boa sequência contra o rival. Quem leva melhor nesse duelo nordestino, que promete pegar fogo? Fique conosco para descobrir todos os detalhes, estatísticas e o nosso palpite. Este não é apenas mais um jogo, é um confronto com uma história rica e um peso enorme para o desenrolar do campeonato para ambas as equipes. O Sport Recife entra em campo, carregando uma pressão gigantesca. O time ocupa a lanterna, a 20ª posição, com apenas um ponto conquistado em 5 longas rodadas. Uma sequência inicial muito difícil, acumulando 4 derrotas e apenas um empate. O ataque marcou somente 3 gols, enquanto a defesa já foi vazada 8 vezes. Jogando em casa, diante de sua apaixonada torcida, a obrigação de vencer é imensa, para tentar sair dessa situação incômoda, no Z4, e dar uma resposta positiva. Do outro lado temos o Fortaleza Esporte Clube, que chega a Recife em uma situação bem mais confortável, ocupando o 7º lugar na tabela, com 5 pontos ganhos. A campanha do Leão do Pici até aqui mostra uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. É um time que demonstra mais equilíbrio entre os setores, tendo marcado 5 gols e sofrido outros 5. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza quer aproveitar a má fase do rival pernambucano para somar pontos importantes, fora de seus domínios e quem sabe encostar no G6. Olhando para o histórico recente de confrontos diretos, a vantagem é claramente do Fortaleza. Nas últimas 14 partidas entre as duas equipes, foram 8 vitórias cearenses, contra apenas 3 triunfos do Sport, além de 3 empates registrados. Um dado que chama ainda mais atenção é que o Fortaleza está invicto, contra o Sport há 6 jogos. Nessa sequência, foram 4 vitórias e 2 empates, incluindo um triunfo, por 2-0 na Copa do Nordeste, já neste ano de 2025. Esse retrospecto favorável pode, sem dúvida, dar uma confiança extra ao time visitante, e pesar psicologicamente no confronto. A Ilha do Retiro costuma ser um caldeirão, mas a fase atual do Sport pode gerar um clima de apreensão. O torcedor do Leão da Ilha vai apoiar, mas a paciência tem limite após um início tão ruim. Para o Fortaleza, suportar a pressão inicial e impor seu jogo será fundamental. Vamos agora mergulhar um pouco na parte tática. O que podemos esperar das estratégias de cada treinador para esta partida? O Sport Recife, comandado pelo técnico Pepa, deve alinhar sua equipe no sistema 4-3-3. A provável escalação que vai a campo tem Kaique França no gol. Na linha defensiva, Igor Cariús pela esquerda, Antônio Carlos e Chico formando a dupla de zaga, e Matheus Alexandre na lateral direita. O meio-campo deve ser composto por Zé Lucas, o uruguaio Fabrício Domingues e o experiente Lucas Lima, responsável pela criação das jogadas. Lá na frente, o trio de ataque deve ter Tite Ortiz e Christian Barleta abertos pelas pontas, com o português Gonçalo Paciência como a referência central, o homem-gol. Um ponto de atenção importante para o Sport é a ausência do zagueiro Rafael Thierry, que está lesionado. Isso exige ainda mais concentração da dupla de zaga titular. O técnico Pepa sabe que precisa de mais agressividade ofensiva, mas sem desguarnecer uma defesa que já sofreu 8 gols e mostrou vulnerabilidade. A chave para o Sport será encontrar espaços na defesa bem postada do Fortaleza, talvez explorando a velocidade de Barleta, ou a visão de jogo e os passes de Lucas Lima. Já o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda, também deve vir escalado no 4-3-3, formação que o treinador argentino gosta de utilizar. No gol, João Ricardo. A linha defensiva provavelmente terá Tinga na direita, a dupla de zaga com Kusevich e Titi, e Diogo Barbosa na lateral esquerda.
No setor de meio-campo, Lucas Sacha, Pedro Augusto e Caleb devem ser os escolhidos para dar equilíbrio e qualidade na saída de bola. No ataque, Marinho pela direita, o artilheiro argentino Juan Martín Lucero centralizado e Breno Lopes pela esquerda. O Fortaleza é uma equipe que gosta de ter a posse de bola, registrando uma média de 53% nos últimos jogos e utiliza muito bem as laterais, com as subidas constantes de Tinga e Diogo Barbosa. Vojvoda é conhecido por armar times muito competitivos e organizados taticamente, e mesmo jogando fora de casa, não deve abdicar de buscar o ataque, explorando principalmente as transições rápidas e as jogadas de bola parada, além da velocidade de seus pontas. A batalha pela supremacia no meio-campo será, sem dúvida, um dos pontos cruciais do jogo, com Zé Lucas e Fabrício Domingues, pelo Sport, tentando neutralizar a dinâmica de Lucas Sacha e Caleb, pelo Fortaleza. Na sua opinião, qual dos dois times tem um meio-campo mais forte e que pode dominar essa área do campo? Analisando os números e as últimas tendências, o desempenho do Sport é motivo de preocupação para seus torcedores. Antes desse jogo, foram 4 derrotas seguidas no Brasileirão, mostrando dificuldades em competir. Apesar da necessidade de atacar para vencer, a média de apenas 0,6 gols por jogo mostra a dificuldade ofensiva da equipe. O Fortaleza, por outro lado, tem tido seus altos e baixos, mas apresenta uma estrutura de jogo mais sólida e consistente. Com uma média de um gol marcado e um gol sofrido por partida, demonstra ser um time que busca o ataque, mas sem se descuidar da defesa. Quando o jogo é na Ilha do Retiro, o histórico recente mostra mais equilíbrio. Nos últimos 8 jogos no Estádio do Sport, entre esses dois times foram 3 vitórias para cada lado e 2 empates. Curiosamente, o placar mais comum nesse cenário tem sido a vitória do Fortaleza por 1-0, que aconteceu em 5 oportunidades. Isso sugere que os jogos na ilha costumam ser apertados, muito disputados e decididos nos detalhes. O Fortaleza muitas vezes consegue se defender bem e ser letal nos contra-ataques para sair com a vitória. E o que dizem as casas de apostas sobre este confronto? Vamos ao nosso termômetro dos odds. Neste momento, as odds apontam um leve favoritismo para o Sport Recife, talvez muito por conta do fator casa. A vitória do Leão da Ilha está pagando cerca de 2,50. O empate aparece com odds na casa dos 3,40, enquanto a vitória do Fortaleza, mesmo como visitante, paga por volta de 2,95. Percebam como as odds estão bastante equilibradas, apesar do Sport jogar em seus domínios. Isso reflete claramente a diferença de momento entre as duas equipes e a desconfiança do mercado em relação ao time da casa. Curiosamente, os modelos estatísticos e as análises mais aprofundadas apontam para um cenário um pouco diferente. Eles sugerem que um empate, talvez pelo placar de 1-1 ou até mesmo uma vitória do Fortaleza fora de casa, são resultados bastante plausíveis. Isso se baseia na maior solidez defensiva demonstrada pelo time cearense e na já mencionada dificuldade do Sport em balançar as redes adversárias. Para os apostadores mais cautelosos, uma aposta na dupla chance cobrindo empate ou vitória do Fortaleza pode ser uma opção interessante a se considerar. Você concorda com a análise das casas de apostas ou acha que os modelos estatísticos trazem uma previsão mais precisa para esse jogo? A importância dessa partida vai muito além da rivalidade regional e dos 3 pontos em jogo. O resultado na Ilha do Retiro terá um impacto direto e significativo na trajetória de Sport e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Para o Sport Recife, uma vitória é quase uma questão de sobrevivência. Significaria respirar aliviado, ganhar moral, talvez iniciar uma sequência positiva e, principalmente, dar um passo importante para tentar sair da incômoda zona de rebaixamento. Qualquer outro resultado, empate ou derrota, mantém o time no fundo da tabela, aumenta a pressão sobre jogadores e comissão técnica e complica ainda mais a luta contra a queda. Para o Fortaleza, o cenário é diferente. Vencer fora de casa, contra um rival em crise, pode significar um salto considerável na classificação. Aproximaria a equipe da briga por vagas em competições continentais importantes, como a Copa Sul-Americana ou até mesmo a cobiçada Copa Libertadores da América. Um empate fora de casa também não seria ruim, pois manteria o time pontuando longe de seus domínios. No entanto, a vitória daria muito mais confiança e força para a sequência da competição. Este clássico pode, de fato, definir parte do rumo dos dois leões no Brasileirão 2025. Agora,
Vamos falar dos protagonistas, aqueles que podem decidir o jogo com um lance de genialidade, um chute certeiro ou uma defesa espetacular. Olhando para os jogadores que podem fazer a diferença, os holofotes se voltam naturalmente para os atacantes. No lado do Sport, a grande esperança de gols recai sobre os ombros de Gonçalo Paciência. O centroavante português marcou apenas um gol até agora no campeonato e sabe que precisa ser mais efetivo para ajudar o time a sair dessa situação difícil. Além dele, Christian Barletta, atuando pelos lados do campo, também é uma peça importante com sua velocidade e habilidade no drible. A torcida espera muito dessa dupla. Além dos centroavantes, os meias terão papel crucial. Lucas Lima precisa chamar a responsabilidade no Sport, organizar o time e encontrar os passes que quebrem a defesa adversária. Pelo lado do Fortaleza, a referência no ataque é sem dúvida o argentino Juan Martín Lucero. Ele já balançou as redes 2 vezes neste Brasileirão e é um finalizador nato, sempre muito perigoso dentro da área. Ao lado dele, Marinho, com sua experiência e capacidade de finalização de média distância, e Breno Lopes, com sua velocidade pela esquerda, completam um trio ofensivo que tem qualidade para dar muito trabalho à defesa do Sport. No meio-campo do Fortaleza, Caleb e Lucas Sacha são os responsáveis por ditar o ritmo do time e fazer a ligação com o ataque. Quem vai brilhar mais intensamente neste sábado? Qual defesa conseguirá neutralizar melhor o principal atacante rival? Essas respostas podem definir o vencedor do confronto. Chegamos então ao momento mais aguardado: as considerações finais e o nosso palpite do placar, aqui no Placar do Jogo. Analisando cuidadosamente todos os fatores que cercam esta partida, a enorme pressão sobre o Sport Recife jogando em casa, a péssima fase vivida pelo time neste início de campeonato, tudo isso contra um Fortaleza que se mostra mais organizado taticamente, que vive um momento melhor e que conta com um retrospecto recente muito favorável no confronto direto, além de ter jogadores decisivos como Lucero e Marinho. A história dos confrontos na Ilha do Retiro até mostra um certo equilíbrio, mas o momento atual claramente favorece a equipe visitante. Os modelos estatísticos, como mencionamos, também apontam para um jogo de poucos gols, talvez um empate por 1-1 ou uma vitória magra do Fortaleza. Será um teste de fogo para a defesa do Sport contra o ataque qualificado do Fortaleza, e vice-versa. A disciplina tática e a capacidade de aproveitar as poucas chances de gol que surgirem podem ser o grande diferencial neste clássico nordestino. Considerando a necessidade desesperada do Sport pela vitória e a força e organização do Fortaleza, mesmo fora de casa, nosso palpite, aqui no Placar do Jogo, é um empate. Acreditamos em Sport Recife 1 versus 1 Fortaleza Esporte Clube, um resultado que não seria o ideal para o Sport em sua luta contra o rebaixamento, mas que manteria o Fortaleza pontuando fora de casa e na parte de cima da tabela. E aí, torcedor, concorda com a nossa análise e com o nosso palpite? Qual o seu placar para Sport versus Fortaleza? Quem você acha que vai decidir o jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos muito saber a sua opinião e interagir com vocês. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal Placar do Jogo para não perder nenhuma análise do Brasileirão e de outras competições, e claro, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima análise aqui no Placar do Jogo.